Lucas 13, de 31 em diante. Assim diz a Escritura. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulsa demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus por ter estudado esse texto para apresentá-lo aos irmãos hoje. Aprendi muita coisa interessante e útil que vão abençoar a minha vida, sem dúvida. E espero que abençoe também a vida dos irmãos. A começar pelo nome Herodes. Eu não sei se você sabe o que quer dizer Herodes. Interessantemente, eu que estudo a Bíblia há quase 60 anos, não sabia. Herodes quer dizer herói. Herói. E não é um nome pessoal, é um nome de família. Não é um título também, não. É uma coisa que foi adicionada a uma família para chamar aquela família de heróica, de ter realizado grandes feitos. Este texto segue diretamente aos textos em que Jesus fala de ficar de fora do reino. Ficar de fora do reino. E também ele é seguido de textos que falam de vaidade dos fariseus e da briga deles com Jesus, porque Jesus estava constantemente no meio de pecadores. E interessantemente, o Fernando, aí tem uma palavra também que eu nunca havia visto na Bíblia, nesse sentido, na vida de Cristo não. Alvo. Quando Cristo disse assim: e no terceiro dia terminarei, ele usa uma palavra no grego, que me perdoem usá-la aqui, teleios, a palavra que vem desta. E esta palavra quer dizer chegar ao fim, cumprir o meu objetivo, alcançar o alvo. Então veja que coisa impressionante. Cristo diz assim: eu vou completar o alvo do Pai para mim. Por isso, eu quero expor esse texto aos irmãos hoje na seguinte perspectiva: o objetivo de Deus para Jesus.
o objetivo de Deus para Jesus. E a primeira coisa que o texto realça é que o objetivo de Deus para Jesus é ameaçado. Ameaçado. Porque, como eu disse no começo do nosso culto, Jesus não é morto. Não é um suicídio. Mas Cristo se entrega voluntariamente à morte. E aqui nós vemos uma coisa que os estudiosos não concordam 100% um com o outro. E a gente tem que optar por uma das interpretações. Eu opto por uma. Por que é que os fariseus se aproximam de Cristo? Eles sempre foram inimigos de Cristo. Então dizer a Jesus que Herodes queria matá-lo, que ele saísse dali, é estranho. E eu prefiro entender que os fariseus que falaram com Cristo estavam de conluio com Herodes. Existem 5 Herodes no Novo Testamento. 5. E este Herodes aqui é chamado Herodes o Tetrarca. E ele governava sobre 2 partes do Império Romano ali na Palestina, que eram a Pérea e a Galileia. Herodes não quer problemas. Jesus é para ele, um agitador, entre aspas. Jesus cria dificuldade, Jesus reúne multidões. Então seria bom que Jesus saísse do seu território. E se ele fosse para a Judéia, ele poderia cair nas mãos dos fariseus, o que acabou acontecendo mesmo. Então Herodes e os fariseus se juntam para fazer com que Cristo morra mais cedo. Mas esse não é o objetivo de Deus para Jesus. Jesus tem hora marcada para morrer. É na Páscoa. Então ele manda dizer a Herodes uma coisa muito séria. Ele diz assim: ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ele diz a Herodes o seguinte: primeiro chama de raposa. E interessantemente para mim também, é porque os comentários que eu li para estudar, um monte deles explicam grandemente a figura da raposa. E para mim não é preciso essa explicação tão grande, porque nós entendemos quando falamos de alguém. Esse é uma raposa velha. Esse é alguém cheio de subterfúgios. Esse é alguém cheio de segundas intenções. Então Cristo está dizendo aos fariseus o seguinte: eu sei que vocês estão mancomunados com Herodes para me matar, mas vão dizer para ele que eu não vou morrer antes da hora. Eu estou aqui expulsando demônios e curando enfermos, e no terceiro dia terminarei. E Cristo não está dizendo no terceiro dia 1, 2, 3. As 2 vezes que essa expressão aparece nesse texto, diz assim: olha, vai levar tempo, não é hoje, não é amanhã, vai chegar a hora certa, e eu vou terminar. E ele explica por quê. Ele diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. A mesma ideia, 1, 2 ou 3 dias. Caminhar hoje, amanhã
e depois. Porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia comigo, faça isso. No segundo livro das Crônicas, capítulo 24, você vai ver uma coisa que nos liga a esse texto aqui. Do 20 ao 22, nós lemos assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, segundo o livro de Crônicas 24, de 20 a 22. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, por que transgredis o mandamento do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Quando você lê o livro de Jeremias, você fica impressionado quantas vezes ele foi encarcerado. E algumas vezes no próprio templo, em lugares do próprio templo. Mas principalmente em Jerusalém havia o Sinédrio, que só se reunia em Jerusalém. E quem determinava a morte por motivos religiosos, com apoio de Roma, o que aconteceu com Cristo. Então Cristo diz assim: eu estou indo para Jerusalém deliberadamente. Eu vou cumprir o meu alvo. Eu tenho que morrer lá. É lá que um profeta morre. Desde o Velho Testamento, onde Jerusalém perseguiu alguns dos profetas e os matou, eu vou para lá. Veja que coisa impressionante. Jesus faz a teologia disso no livro de João, capítulo 10. Ele diz assim, falando sobre a sua vida: ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Então Cristo diz assim: Herodes quer apressar o plano de Deus, ele não pode, nenhum poder do mundo é capaz disso. Mas eu voluntariamente caminho para que esse propósito seja completado. E então Cristo usa um triste exemplo do seu propósito rejeitado. Do seu propósito rejeitado. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Veja como é a ideia do apedrejamento do profeta lá atrás. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nós temos nos evangelhos poucos relatos de visitas de Jesus a Jerusalém. Pelos evangelhos, Jesus esteve em Jerusalém 3 vezes, 4 vezes. E só João nos mostra isso. Mas os evangelhos não são a biografia de Cristo. A gente tem que aprender isso. Eles pegam assuntos importantes para o propósito seus. E Cristo diz assim: eu quis ajuntar-te debaixo das minhas asas, mas tu não o quiseste. Louvo a Deus de pregar esse sermão depois do sermão do Nilson no domingo passado, porque aqui está a mesma coisa. Deus nos salva, mas eu tenho que me esforçar. Deus trabalha no meu coração, me dá poder, mas Deus não faz nada na marra.
Interessante, Cristo diz que Jerusalém o recusou. E então, por último, Jesus fala que o plano dele seria levado a cabo um dia, quando ele diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E a construção da frase na língua grega, essa frase, ela é muito forte e suporta mais de uma tradução, porque ele diz assim, como se ele estivesse colocando assim: a casa de vocês vai abandonar vocês. E quando a gente entende que essa casa pode ser uma referência ao templo, a gente vê que no ano 70 da nossa época, ele foi destruído. E nunca mais foi construído. Olhe o que Jesus está dizendo a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, para ser erigido ali o seu templo, onde Deus está. E Deus tantas vezes fala do seu amor para com Jerusalém, para com Sião e o templo, mas ele diz assim: por causa da rejeição de você, você vai receber o juízo divino. A casa de vocês ficará deserta. Mas ele diz até quando isso? Ele diz assim: até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. E se eu tenho aqui alguns que conhecem mais a Bíblia, já vão logo na interpretação. A interpretação é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sim, é. Lá eles cantam: bendito que vem em nome do Senhor. Só que se você ler Mateus 23, eu não vou ler, de 37 a 39, essa mesma palavra de Cristo é usada no sentido escatológico, da segunda vinda de Cristo. Ora, mas se você está pensando, me acompanhando com a cabeça também, você vai dizer para mim assim: mas reverendo, como é que no juízo alguém vai dizer assim: bendito que vem em nome do Senhor? Você sabe a resposta? É que alguns vão dizer isso hoje, habilitados pelo Espírito Santo de Deus, e outros vão dizer isso no juízo, mesmo condenados, reconhecendo a obra de Deus completa. Tem isso na Bíblia? Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Então o que Cristo está colocando aqui é o seguinte: Jerusalém, você tem me recusado constantemente, e o juízo de Deus virá sobre você. Eu vou entrar e serei aclamado pela multidão, mas os fariseus não, os líderes religiosos não. Eu vou entrar na cidade, mas eu também depois eu vou voltar um dia para o juízo final. E mesmo aqueles que não disseram em vida o meu louvor, adoração ao meu nome, por causa de ter completado o alvo de Deus para a minha vida, farão isso. Este é o ensino do texto.
resumidamente, de forma bem simples. Herodes quer matar Jesus antes da hora, entra num acordo com os fariseus para ele adiantar a viagem dele. Ele diz, não vou não. Tem hora para chegar lá e para fazer a obra de Deus. Mas falando em Jerusalém, ele a usa como exemplo para nós também. Ele diz, olha, Jerusalém é a cidade escolhida de Deus. Mas eu quis juntá-la como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Ela não quis. E ela será julgada por isso. O templo será destruído e um dia eles vão dizer, mesmo que entre aspas, obrigados, na marra, bendito o que vem em nome do Senhor. O que isso tem a ver com você, querido? O quê? Primeiro você tem que louvar a Deus, porque o plano dele está completado. Jesus, ao morrer na cruz, usa um outro termo que está na mesa. Ele diz assim, está consumado, está terminado, no sentido comercial. E você tem que agradecer a Deus, porque esse plano livra você da morte e o traz para a vida. Esse plano o livra do inferno e o traz para o céu. Esse plano o tira do reino das trevas e o leva para o reino do Filho do seu amor. Mas há uma segunda pergunta mais grave. Quantas vezes será que Jesus já se aproximou de você? E você o tem recusado? A Bíblia diz que todo eleito será salvo. Mas ele diz que todo eleito tem que aceitar a Jesus. E a prova da eleição é que ele aceitou a Jesus como seu Salvador, atendeu o chamado de Cristo. Quantas vezes você tem recusado esse chamado? Você está entre aqueles que dizem hoje, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Ou você é aquele que vai dizer obrigado no tribunal? Jesus Cristo é Senhor. É simples. Você precisa entender que Deus criou você. E que em Adão você pecou e se afastou de Deus. E que por causa disso você merecia a punição do seu pecado, que é a morte eterna, o inferno. Mas Deus mandou Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Ele completou o plano de Deus. E hoje, através da Escritura, dos sermões, dos estudos da Bíblia, Deus nos chama para nos submetermos a Jesus. E o Espírito Santo nos capacita a isto. E quem não fizer, enfrentará o forte, o justo, o terrível juízo de Deus. Vamos baixar nossas cabeças, queridos.